Descubra a regra dos 10 minutos que irá mudar sua vida. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Está ali. Claro, definido. Mas, mesmo assim, você não começa. Você abre o celular. Pensa em outra coisa. Diz para si mesmo que já vai fazer, que só precisa de mais um minuto, mais um pouco de energia, mais vontade, e esse depois vai se arrastando. Agora me responde com sinceridade. Por que coisas simples parecem tão difíceis de começar? Não é falta de tempo. Porque se fosse algo urgente, você faria. Não é falta de capacidade. Você sabe o que precisa ser feito. Então, o que está acontecendo? Existe um conflito silencioso dentro de você. Uma parte quer agir, a outra cria resistência. E essa resistência não aparece de forma óbvia. Ela vem disfarçada. Agora não é o melhor momento. Depois eu faço com mais calma. Preciso estar mais focado. E você acredita, porque parece lógico. Mas na prática você está apenas adiando. Agora pensa nisso com calma. Quantas coisas você já deixou para depois, que poderiam ter sido resolvidas em poucos minutos? Quantas decisões você postergou? Não porque eram difíceis, mas porque exigiam começar. E é exatamente aí que está o problema. Não é a tarefa, é o início. Porque começar exige energia, exige sair da inércia, exige enfrentar aquele desconforto inicial que sua mente tenta evitar. E, enquanto você não entende isso, o padrão se repete. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. E isso gera uma sensação constante de atraso, de estar devendo algo para si mesmo, de saber que poderia estar mais à frente, mas não está. Agora imagina isso se acumulando, dias, semanas, meses, não porque você não tem capacidade, mas porque não consegue iniciar. E é por isso que a maioria das pessoas continua no mesmo lugar. Não por falta de esforço, mas por não conseguir dar o primeiro passo. Só que existe uma forma simples de quebrar isso. Uma forma que não depende de motivação, nem de força de vontade extrema. Uma forma que trabalha exatamente no ponto onde tudo trava. O começo. E antes de entender como isso funciona, você precisa enxergar algo que muda completamente a forma como você vê esse problema. Existe uma justificativa que parece verdadeira, mas que está te mantendo exatamente no mesmo lugar. Eu não tenho tempo. Você repete isso com frequência. Quando adia algo importante. Quando deixa uma tarefa para depois. Quando decide não começar. Mas agora pensa com sinceridade. Será mesmo que é falta de tempo? Ou é algo mais profundo? Porque quando algo realmente importa, você encontra tempo. Quando existe urgência, você age. Quando existe pressão, você resolve. Então, o problema não é o tempo, é a resistência. A resistência de começar, a resistência de sair do estado atual, a resistência de enfrentar aquele desconforto inicial que surge antes de qualquer ação. E essa resistência engana você. Ela faz parecer que o problema é externo, mas na verdade está acontecendo dentro. Agora imagina isso. Você tem uma tarefa que levaria poucos minutos para começar. Mas, em vez de iniciar, você pensa demais. Analisa, adia, procura o momento ideal. E nesse processo, você gasta mais energia evitando do que gastaria fazendo. Percebe o que está acontecendo? Você não está sem tempo. Você está preso no início. E quanto mais você adia, maior essa resistência fica. Porque a mente começa a transformar algo simples em algo pesado, algo pequeno em algo difícil. E isso cria um ciclo. Você não começa porque parece difícil. E parece difícil porque você não começa. Agora entende por que tantas pessoas vivem com a sensação de estar sempre atrasadas? Não é porque o dia é curto, é porque o início nunca acontece. E sem início, não existe progresso. Agora pensa nisso com profundidade. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante, dizendo que não tinha tempo, quando na verdade não quis enfrentar o começo? Essa percepção muda tudo. Porque a partir do momento em que você entende que o problema não é o tempo,
você começa a buscar a solução no lugar certo, dentro de você, na forma como você reage ao início. E existe um motivo claro para esse bloqueio existir. Um motivo que está ligado à forma como seu cérebro funciona. E é exatamente isso que você vai entender no próximo passo. Existe um motivo específico para o início parecer tão difícil. E ele não tem a ver com preguiça. Tem a ver com o funcionamento da sua mente. Seu cérebro foi programado para economizar energia. Ele evita esforço desnecessário. Evita o que parece desconfortável. Evita aquilo que ainda não conhece. E toda vez que você precisa começar algo novo, ele interpreta isso como gasto de energia, como esforço, como algo que precisa ser evitado. Agora imagina o que acontece nesse momento. Você pensa em iniciar uma tarefa e antes mesmo de agir, sua mente entra em ação. Ela começa a projetar cenários. Vai demorar. Vai ser difícil. Você pode não conseguir. E com isso, cria uma sensação de peso. Uma sensação de que aquilo exige mais do que você está disposto a dar. Agora entra outro ponto. O perfeccionismo. Você não quer apenas começar. Você quer começar bem. Quer fazer direito. Quer ter clareza. Quer sentir que está pronto. E, enquanto isso não acontece, você espera. Mas o problema é que essa sensação de estar pronto quase nunca chega. Então você fica parado. Agora percebe o padrão? Seu cérebro evita o esforço, sua mente cria resistência, e você tenta começar da forma perfeita. E tudo isso te impede de iniciar. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você deixou de começar algo porque parecia grande demais? Quantas vezes você esperou o momento ideal e ele nunca chegou? Esse é o bloqueio. Não é falta de vontade. É excesso de resistência. E essa resistência cresce quanto mais você pensa e não age. Agora vem a parte importante. Você não precisa eliminar esse bloqueio. Você precisa contornar ele. Porque tentar vencer na força só aumenta o desgaste. Mas existe uma forma inteligente de fazer isso. Uma forma que reduz a resistência ao ponto de você conseguir começar, sem sentir esse peso todo. Uma forma simples, mas extremamente poderosa. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Agora que você entende o bloqueio, a solução deixa de ser complicada. Ela precisa ser simples. Simples o suficiente para enganar a resistência da sua mente. E é exatamente isso que a regra dos 10 minutos faz. A ideia é direta. Você não precisa terminar a tarefa. Você não precisa fazer perfeito. Você só precisa começar por 10 minutos. Nada mais. Agora imagina isso na prática. Existe algo que você está adiando. Em vez de pensar em tudo que precisa ser feito, você reduz. Eu vou fazer só 10 minutos. E isso muda completamente a forma como sua mente reage. Porque o peso desaparece. Não parece mais algo grande. Não parece mais algo que exige tanto esforço. Parece pequeno. Possível. Agora algo acontece. A resistência diminui. Você consegue começar. E quando começa, o mais difícil já foi superado. Agora presta atenção no que vem depois. Você começa a tarefa. Se envolve. Entra no ritmo. E, muitas vezes, quando percebe, já passou dos 10 minutos. Você continua. Não porque se forçou, mas porque já está em movimento. Agora entende o poder disso? Você não está tentando vencer a tarefa. Você está vencendo o início. E o início é o ponto onde a maioria falha. Agora pensa nisso com profundidade. Se você fizer isso todos os dias, com coisas que está adiando, quantas delas deixariam de ser um problema? Quantas começariam a avançar? Porque o que te trava não é a complexidade, é a resistência de começar. E quando você reduz o começo a algo simples, você quebra o padrão. Agora percebe o que está acontecendo? Você não precisa de motivação, não precisa de energia extra, não precisa esperar o momento certo. Você só precisa iniciar, mesmo que seja pouco, mesmo que seja por poucos minutos. E isso cria um efeito que vai muito além do que você imagina, porque quando você começa,
algo muda dentro de você, algo que reduz ainda mais a resistência e facilita continuar. E é exatamente isso que você vai entender no próximo passo. Existe algo acontecendo no momento em que você começa que a maioria das pessoas não percebe. Um efeito silencioso, mas extremamente poderoso. Quando você dá o primeiro passo, mesmo que pequeno, você quebra a inércia. E isso muda completamente o estado da sua mente. Antes, você estava parado, pensando, procrastinando, criando resistência. Agora, você está em movimento. E movimento gera algo imediato: foco. Sua atenção começa a se direcionar para a tarefa. Sua mente para de criar cenários e começa a agir na realidade. E isso reduz o peso. Agora entra um ponto ainda mais importante: a continuidade. Seu cérebro gosta de completar o que começa. Então, quando você inicia, existe uma tendência natural de continuar. Não por obrigação, mas porque você já saiu do estado inicial. Agora percebe o que está acontecendo? A ação reduz a resistência. Não é a motivação que te faz agir. É a ação que gera motivação. Agora pensa nisso com profundidade. Quantas vezes você se sentiu sem vontade antes de começar, mas depois de iniciar, conseguiu continuar? Isso não é coincidência, é funcionamento. Seu cérebro responde ao movimento. E quando você entende isso, você para de esperar sentir vontade e começa a usar a ação como ferramenta. Agora existe um outro efeito. Cada vez que você começa algo, você envia um sinal para si mesmo, um sinal de que você é alguém que age, e isso constrói confiança. Não uma confiança baseada em pensamento, mas em evidência. Você começa a perceber que consegue, que não depende de estar motivado, que pode avançar mesmo em dias difíceis. E isso muda completamente a forma como você se vê. Agora percebe o impacto disso no longo prazo? Pequenos começos geram continuidade. Continuidade gera resultado. E resultado reforça o comportamento. E aos poucos, você constrói um novo padrão. Um padrão de ação. Só que existe um detalhe que torna isso ainda mais poderoso. Porque quando você reduz a ação para algo pequeno, você também reduz a pressão. E isso muda a forma como você encara o seu dia. E é exatamente isso que você vai entender agora. Existe uma pressão silenciosa que te trava mais do que você imagina. A pressão de mudar tudo. Você olha para uma tarefa, um objetivo, uma meta, e sem perceber, tenta resolver tudo de uma vez. Quer fazer completo, quer fazer perfeito, quer garantir resultado. E isso pesa. Pesa tanto que você nem começa. Agora imagina uma mudança simples. Em vez de pensar no todo, você reduz para o agora. Só hoje. Só por 10 minutos. Nada além disso. E isso muda completamente a forma como sua mente reage, porque o peso desaparece. Você não está mais tentando transformar sua vida inteira, está apenas agindo no momento presente. E o presente é leve. Agora percebe a diferença? Antes, você carregava a expectativa do resultado final. Agora, você foca apenas no próximo passo. E isso torna a ação possível. Agora, pensa nisso com profundidade. Quantas vezes você deixou de agir porque parecia grande demais? Porque parecia que exigia muito tempo, muita energia, muita dedicação. E por isso, você adiou. Mas se fosse apenas 10 minutos, você teria feito. Esse é o ponto. Você não precisa resolver tudo hoje. Precisa começar hoje. Agora existe um efeito ainda mais importante. Quando você foca no só hoje, você reduz a ansiedade. Você para de pensar no quanto falta e começa a valorizar o que está sendo feito. E isso mantém você em movimento. Porque não existe pressão excessiva. Existe ação contínua. Agora percebe o que está acontecendo? Você está criando um sistema que facilita começar. E quando começar se torna fácil, continuar também se torna. E isso transforma completamente o seu comportamento. Mas ainda existe algo mais poderoso acontecendo.
Porque, quando você repete esses pequenos começos todos os dias, algo começa a se acumular. Algo que, no início, parece pequeno, mas que, com o tempo, se torna grande. E é exatamente isso que você vai enxergar agora. No começo, 10 minutos parecem pouco, quase insignificantes. Você pode até pensar que não vai fazer diferença, mas o que você não percebe é o que acontece quando isso se repete, dia após dia, sem interrupção, sem depender de motivação, sem precisar de grandes esforços. Agora, imagina isso acontecendo ao longo do tempo. 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 10 minutos no dia seguinte. No início parece pequeno, mas, com o passar dos dias, isso começa a se acumular. E esse acúmulo muda tudo, porque você não está apenas fazendo uma tarefa. Você está criando consistência, e consistência constrói resultado. Agora pensa nisso com profundidade. Quantas coisas você poderia ter avançado se tivesse feito apenas um pouco todos os dias? Quantos projetos já estariam mais próximos do resultado se você tivesse começado, mesmo que pouco? O problema nunca foi a quantidade. Foi a ausência de continuidade. Agora algo muda. Você não depende mais de grandes blocos de tempo. Você não precisa esperar o momento perfeito. Você apenas começa. E ao começar todos os dias, você cria um ritmo. E ritmo cria progresso. Agora entra um ponto ainda mais importante. Você começa a se ver diferente. Antes, você era alguém que adiava. Agora você é alguém que começa. E isso muda sua identidade. Agora percebe o impacto disso? Não é só sobre o que você faz. É sobre quem você está se tornando. Uma pessoa que age. Uma pessoa que não depende de vontade. Uma pessoa que constrói, mesmo que aos poucos. E isso gera um efeito em cadeia. Você ganha confiança, ganha clareza, ganha controle. E aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Mas existe um detalhe importante. Você precisa saber como aplicar isso na prática. No seu dia a dia. Nos momentos em que a resistência aparece. Porque é ali que tudo ainda pode travar. E é exatamente isso que você vai ver agora. Agora que você entende o poder dos 10 minutos, a pergunta é simples. Como usar isso no dia a dia quando a resistência aparece? Porque é nesse momento que tudo ainda pode travar. E a resposta também é simples. Sempre que você perceber que está adiando, você não negocia. Você reduz. Não pensa em tudo que precisa fazer. Não analisa o tamanho da tarefa. Não espera vontade. Você aplica a regra. Só 10 minutos. Agora imagina isso em diferentes situações. Você precisa estudar, mas não está com vontade. Em vez de adiar, você começa. 10 minutos. Você precisa trabalhar em algo importante, mas está distraído. Em vez de evitar, você inicia. 10 minutos. Você quer cuidar da sua saúde, mas está sem energia. Em vez de desistir, você faz. 10 minutos. E isso quebra o ciclo. Porque a procrastinação não é falta de ação, é atraso no início. E quando você inicia rápido, você não dá espaço para a resistência crescer. Agora pensa nisso com clareza. Toda vez que você espera o momento certo, você se afasta. Toda vez que você começa, mesmo sem vontade, você avança. E isso cria um padrão. Um padrão onde você não depende mais de motivação. Depende de decisão. Agora entra um ponto essencial. Você não precisa fazer perfeito. Não precisa fazer muito. Precisa fazer. E fazer com consistência. Porque é isso que transforma. Agora percebe o que está acontecendo? Você está criando um sistema simples. Sempre que travar, você começa pequeno. E ao começar pequeno, você desbloqueia o resto. E isso funciona em qualquer área da sua vida. Porque o problema nunca foi a tarefa. Foi o início. Agora existe apenas um último passo. Por quê? No final, tudo se resume a uma decisão simples. O que você vai fazer com isso agora? Existe um momento que define mais a sua vida do que qualquer plano que você já fez.
O momento em que você decide começar ou adiar. Ele acontece todos os dias, nas pequenas tarefas, nas decisões simples, nas coisas que você sabe que precisa fazer, mas evita. E na maioria das vezes você nem percebe. Você só segue o padrão. Adia, pensa, espera. Mas agora existe algo diferente. Agora você tem uma escolha. Porque você já entendeu que não é sobre tempo, não é sobre motivação, não é sobre estar pronto. É sobre começar, mesmo que seja pouco. Agora pensa nisso com sinceridade. O que você pode começar hoje, em apenas 10 minutos? Não amanhã. Não quando tiver mais energia. Agora. Porque é esse pequeno começo que muda tudo. É ele que quebra a inércia, que reduz a resistência, que cria movimento, e movimento gera resultado. Agora percebe o que está nas suas mãos? Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Você precisa iniciar. E quando você inicia, o resto começa a acontecer. Então, na próxima vez que sentir vontade de adiar, lembre disso. Você não precisa fazer tudo. Só precisa começar. 10 minutos. E a partir daí, tudo pode mudar.